Olá, internautas de todo o Grupo Notícias. Boa tarde, nós estamos ao vivo direto do Firjan. Hoje pela manhã, o governo presente chegou na Baixada Fluminense nesta terça-feira e até sábado o governador em exercício e seus secretários transferirão os seus gabinetes aqui para a região a fim de ouvir as demandas e também de inaugurar serviços para a população, como o Restaurante do Povo em Duque de Caxias, como o destacamento de polícia militar em Belfor Roxo e também a ampliação do terminal rodoviário em Nova Iguaçu. Também serão realizados repasses para as secretarias de saúde do município. Logo pela manhã, aqui na Firjan, foi realizado o fórum dos prefeitos e secretários aqui da Baixada Fluminense, onde o governador recebeu o projeto da Firjan, idealizado pela Firjan, Arco Seguro. Uma ideia de público-privado, onde a Firjan irá fazer aí o intermédio para poder ter a conservação e também a segurança nessa região. O governador também falou sobre o auxílio emergencial, ele sancionou a lei que cria o Supera Rio, que é o programa que foi criado para dar o auxílio emergencial de até R$300 para as pessoas de vulnerabilidade social, e também falou sobre a vacinação e outros temas, inclusive sobre o hospital modular, onde o governador em exercício, Cláudio Castro, disse que irá anunciar daqui a pouquinho a sua abertura de maneira oficial. Vamos ver como foi a entrevista coletiva com o governador. Os prefeitos, com os deputados e o governador, tem 11 reuniões concomitantes acontecendo aqui entre os secretários estaduais e os secretários municipais. É uma praxe que nós fazemos em todos esses eventos, para que a gente possa falar também de política pública de cada área e o que cada município precisa de auxílio do Estado. Então esse é um evento maior do que simplesmente o que está aqui. É importante salientar isso. Vamos lá. Vai pegar o áudio direto do microfone. Ah, é? Vai pegar? Tirei. Vai. Tira aí. Então, beleza. Vamos lá. Os fundos são FECP, FECAM e tem alguns outros. Hoje está sendo montada uma comissão. Essa comissão vai ser publicada ou em edição extra do DO agora ou amanhã. E essa comissão ela vai analisar todos os aspectos do auxílio emergencial. Ela vai pegar quanto tem em cada fundo, vai ver quanto a gente vai desvincular de cada fundo. Ela vai tratar também sobre a questão dos cadastros das pessoas, para que a nossa ideia inicial é a partir de 1º de abril já começar. É óbvio, a gente tem que fazer uma questão que não haja aglomeração das pessoas, que a gente possa ter uma forma de fiscalizar esses gastos. Então essa comissão está sendo montada hoje. Eles têm aí em torno de uma semana a 10 dias para me apresentar exatamente o recurso, para que a gente possa aí sim definir junto com a Assembleia Legislativa exatamente o valor e o número de pessoas. Eu determinei que fosse criado uma plataforma, um site, um aplicativo, onde todos esses gastos sejam real time, que a gente tem em tempo real, para que toda a imprensa possa saber o que está gastando, quantas pessoas foram. Eu cobrei da Controladoria o máximo de transparência desse recurso. Eu quero uma plataforma só para isso, para que a gente possa tá prestando conta em tempo real para a sociedade e que não tenhamos problemas que outros tiveram. Sobre a questão da pandemia, essa é uma análise diária. Todo dia, mais de uma vez por dia, a gente faz essa análise. Hoje quase todo o estado ele está em situação de bandeira amarela. Nós temos acho que 1 ou 2 pontos pequenos de bandeira laranja. Então, assim, nesse momento, continuar fiscalizando locais de grande aglomeração, continuar fazendo as campanhas para que a gente mantenha a população, como a gente brinca, com a guarda alta, né, presidente? Não diminuir
uso de máscara, álcool gel, que é tão importante para que a gente possa manter o Rio de Janeiro na situação que está. É muito importante lembrar que o Rio ele já passou pela segunda onda, que hoje está no país. Nós passamos ali do final de novembro até o começo de janeiro. Nós já passamos por essa segunda onda. Eu ouvi até de um especialista essa semana que a gente está seguindo um pouco mais o padrão europeu, talvez pelo Rio ser porta de entrada, que a gente está seguindo um pouco mais o padrão europeu do que o padrão do resto do país. Então a gente tem o pico antes e desce antes. Nesse momento, então, é óbvio que essas novas cepas preocupam. A Secretaria de Saúde ela está muito atenta, até por isso, todo aquele controle, quando vieram os pacientes do Amazonas, quando vieram os de Rondônia, nós tivemos todo esse cuidado de colocá-los no mesmo lugar, ainda que tenha sido transferência do governo federal. Eles têm os equipamentos próprios aqui. A nossa vigilância sanitária acompanhou diretamente para que a gente não tivesse essas novas cepas circulando tão rápido aqui. Enfim, esse planejamento ele é feito dia a dia, a gente junto com o acompanhamento. A última informação que eu recebi, em termos de estado, as ocupações eram menos de 50%, então a gente tem que continuar atento. Não pode esmorecer em nada, mas nesse momento, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, lançou até um vídeo muito legal na última sexta-feira. Os técnicos garantem que nós já passamos pela segunda onda e por causa disso que hoje a gente vive um momento de um pouco mais de tranquilidade em relação à ocupação, não em relação à pandemia em si, que isso não há tranquilidade e não terá até que o último fluminense estiver vacinado. Ao PNI. Pelo planejamento que o governo federal fez, esse último, que a gente ainda está, sabendo que a Fiocruz já está produzindo, que o Butantan já está produzindo, talvez essa compra, a hora que essas vacinas chegarem, a gente já esteja até com excesso de vacina. Então, eu acho que isso tem que ser bem estudado, não pode ser algo por política, eu acho que tem que ser muito na técnica. É óbvio, como eu disse ali, quando os governadores comentaram em comprar, eu falei, o Rio de Janeiro está dentro. Se os governadores forem comprar, o Rio de Janeiro participará. Todavia, nós acreditamos que nós somos uma federação. Então, por exemplo, Goiás, na verdade foi até o governador Caiado que levantou isso como médico, e depois todos os governadores vieram em bloco defendendo a tese. Que ainda que os estados comprem, nós entregaremos ao PNI para que ele faça a distribuição. Acho que os municípios, se quiserem, se tiverem condição de ajudar, de comprar, devam ter a mesma postura. Até para que a gente não haja um rompimento no Pacto Federativo, que seria um município porque tem recurso como comprar e o outro que não tem recurso, a população ficar desguarnecida. Os governadores estão pensando assim. Espero que os prefeitos também estejam. Eu acompanho diariamente a arrecadação do Estado. Estou muito otimista com 2021. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação de ICMS de fevereiro de 21 foi igual à arrecadação de fevereiro de 2020, quando não tinha o Covid-19. Então, estou muito otimista que o Estado está saindo da inércia, vai voltar a crescer e por conta do regime de recuperação nós vamos ter uma folga no ano de 2021. Da onde vem os recursos? Nós temos o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Esse ano vai arrecadar mais de 5,5 bilhões. Se nós tirarmos 30% desse fundo, nós teremos 1,5 bilhão. Nós vamos remanejar esses recursos, porque o fundo é utilizado para muitas coisas e poucas vezes para o combate à pobreza, apesar de levar o nome de combate à pobreza. Nós vamos ter o Refis, que já começou a adesão de empresas para refinanciar os seus débitos, de ICMS principalmente. E a gente acredita que a gente pode ter ali mais R$1 bilhão do Refis já a partir dos próximos 45 dias. Em relação da presença do governo do Estado aqui, eu quero só agradecer, porque agora mesmo, como disse o governador Cláudio, temos outras reuniões acontecendo de meio ambiente, de infraestrutura. A Baixada Fluminense se ressente
falta de saneamento básico, de água potável, de transporte, e o governador Cláudio está sensível, tem mesas debatendo esses temas agora mesmo, imediatamente, e como eu sou otimista, nós vamos ter recurso para enfrentar esses problemas que vêm de muito tempo, nós não vamos resolver todos de imediato. E para mim foi uma honra ser prefeito 2 vezes do município da Baixada Fluminense. Então, quero agradecer ao governo, ao governador Cláudio e os secretários que estão presentes aqui. Em relação ao arco, a gente precisa do arco de segurança, governador. O que o arco se ressente é segurança. O arco são 70 quilômetros dessa primeira fase que liga Caxias ao porto de Itaguaí. Nós temos um potencial para desenvolver ao longo desse arco, em especial da Baixada Fluminense, que mais de 70% da força de trabalho da Baixada se desloca diariamente para a capital. Muitas vezes saindo 3, 4 da manhã, 5 da manhã e voltando 10, 11, meia-noite. E a gente precisa desenvolver a Baixada, em especial ao longo do arco, para que a gente possa gerar o emprego e essa migração diária, ela ter o seu número diminuído. Então, só agradecer, e a gente precisa que os secretários estejam na ponta, olhando, conhecendo cada problema da Baixada Fluminense. Eu tenho certeza, nós não vamos resolvê-los todos, mas vamos dar encaminhamento e por exemplo, o fundo gasta mais de 400 milhões de reais por ano no bilhete único. É uma forma de ajudar os trabalhadores, especial da região metropolitana. Tem outros programas que esses recursos são utilizados. Nós vamos remanejá-los e para que a gente possa fazer frente com recursos ao auxílio emergencial. Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e justifica a gente destinar recursos para amenizar o sofrimento das famílias, e seguramente serão mais de 300 mil famílias ali, abaixo da linha da pobreza, que não são atendidas hoje pelo Bolsa Família. Nós temos um número de 260 mil famílias. Só em Nova Iguaçu são mais de 30 mil famílias. E os prefeitos vão correr agora e vão começar a cadastrar via a sua rede de assistência social para que a gente possa, primeiramente, atender essas famílias que têm a condicionante para receber o Bolsa Família e não recebem. Temos os desempregados, de março para cá, mais de 100 mil desempregados, que é outro alvo do programa. E temos os autônomos, nós temos no Rio de Janeiro mais de 40% da sua economia informal. E a gente precisa, o que a gente precisa afinar é isso. Temos, continua bilhete único. Nós estamos fazendo outras reuniões, a Defensoria, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, que com a Defensoria Federal fizeram um trabalho de fiscalização no auxílio emergencial federal. A gente precisa de ter o know-how deles. Vamos estar fazendo uma reunião hoje também com a Defensoria. Então, Assembleia, Governo do Estado e outros atores, outros poderes do Estado, para que a gente possa, primeiro, aprender com erros e acertos do auxílio emergencial federal. Segundo, a gente não cometer os mesmos erros. Logicamente, nós estamos tratando de ser humano, é possível, mas a gente precisa dar a máxima transparência e, por determinação do governador, a própria CGE, né, no caso, está se certificando e tentando o máximo de transparência possível. Não tenho dúvida, é possível dar o auxílio, é possível também criar, como nós criamos no projeto de lei, na lei que é 9191, ter recursos para também pequenas e micro empresas, pequenos empreendedores poderem captar recursos. Por exemplo, quem fazia o transporte escolar, né? O sujeito está sem renda, tem que pagar a sua van, e na AG Rio ele vai poder captar recursos até 50 mil reais com 6 meses de carência, com 60 meses para pagar. Então, operadores de turismo também. Isso, operadores da cultura, pequenos agricultores. Eu acho que o projeto é bem amplo e eu acho que tem todas as condições do projeto ser implementado. Eu não tenho dúvida, o Estado do Rio de Janeiro sai aí na vanguarda. Obrigado. Como eu havia dito, o governador em exercício e seus secretários permanecerão aqui na Baixada Fluminense até sábado.
Hoje ainda ele estará visitando o Hospital Modular de Nova Iguaçu e na parte da tarde ele também estará fazendo a inauguração do terminal rodoviário de Nova Iguaçu. Amanhã o governador em exercício juntamente com a sua equipe estará visitando Mesquita, Nilópolis e a cidade de Belfor Roxo e nós do Grupo Notícias estaremos acompanhando essas visitas do governador aqui na Baixada Fluminense até sábado. Muito obrigado pela sua audiência. Fica ligado no Notícias de Belfor Roxo, de Nova Iguaçu, de Mesquita, de Queimados, São João de Meriti, Duque de Caxias, o Notícias da sua região. Não se esqueça, ao final dessa live, você pode nos seguir e também clicar em ver primeiro, para assim que nós voltarmos ao vivo hoje à tarde, você ser notificado. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa página. Tenha uma boa tarde.